Boa tarde a todos. Meu nome é Fábio Fernandes. Eu sou aluno de licenciatura em matemática da Faculdade Unifael, da Universidade Unifael, e do grupo Ser Educacional. E eu estou aqui para apresentar a vocês o meu trabalho de conclusão de curso da minha licenciatura em matemática. O tema do meu TCC é o uso do jogo como metodologia de ensino de frações, uma maneira de amenizar as dificuldades na transição dos alunos do quinto para o sexto ano. Bem, o objetivo desse trabalho é investigar o pensamento dos professores de matemática do sexto ano sobre a inclusão dos jogos em sala de aula no ensino de frações, como ferramenta metodológica da superação de dificuldades de transição de ciclo escolar e de aprendizado. Eu considero as frações um conteúdo bastante relevante para a utilização de jogos do sexto ano, porque os alunos, nessa fase, eles têm uma concepção de números naturais bastante consolidada. Então, os jogos eles podem atuar como ferramentas ideais para introduzir o conceito dos números racionais e consolidar a ideia de que apenas os números naturais não são suficientes para resolver todas as questões matemáticas e cotidianas. O tema central do presente trabalho é o uso do jogo como metodologia de ensino para amenizar as dificuldades existentes na transição dos alunos do quinto para o sexto ano do ensino fundamental na disciplina de matemática. Eu percebo que muitos alunos eles perdem o rendimento escolar ao passarem do quinto para o sexto ano do ensino fundamental. E isso é confirmado pelas avaliações em larga escala e não atingem os resultados mínimos estipulados pelas metas para os alunos a partir do ensino fundamental 2. Essa queda do rendimento ela é ocasionada pela mudança estrutural nesse novo ciclo de ensino. Um dos motivos é que o aluno ele perde a sua afinidade com a figura do professor. E desta forma, os jogos então podem ser aliados, podendo atuar como instrumentos de superação de dificuldades e de aproximação. E ainda o jogo ele pode atuar como ferramenta de construção do conhecimento que os professores de matemática têm dos jogos. A questão problema ela está pautada no reconhecimento de que os professores de matemática têm dos jogos como mecanismo de aprendizagem. E se os professores acreditam que esses jogos eles podem ser usados como metodologia de ensino para superar essas dificuldades de transição do quinto para o sexto ano, e se esses professores eles possuem os meios e os respaldam na utilização dessas novas tecnologias. Para alcançar então o objetivo nesse trabalho, ou nesse TCC, eu fiz uma pesquisa sobre o perfil dos alunos do sexto ano do ensino fundamental através de estudos já publicados, embora sejam muito poucos. Eu procurei algumas bibliografias e através dessas bibliografias eu procurei entender quais as principais dificuldades encontradas pelos alunos do sexto ano, em aspecto de adaptação a esse novo ciclo de ensino e como o ensino de frações é realizado atualmente pelos professores desta série. Também pesquisei as causas que ocasionam a dificuldade no processo de aprendizagem da matemática, principalmente relacionada ao ensino de frações, ao conteúdo de frações. E após essa pesquisa bibliográfica de caráter exploratório, eu desenvolvi um questionário cujo público-alvo eram os professores da escola onde eu mesmo leciono. E fiz isso porque, de acordo com o PANISA 2006, a aplicação de jogos nas aulas de matemática ela possibilita uma aprendizagem significativa, visto que o mesmo estimula a construção
de um novo conhecimento em relação ao conteúdo. Desta forma, os jogos matemáticos, segundo Paniza, são um apoio para nós professores em sala de aula e podem ser utilizados em qualquer momento de aprendizagem. Neste questionário, eu investiguei a opinião que esses professores têm dos jogos como metodologia de ensino, se eles percebem as dificuldades na aprendizagem dos alunos e se, na opinião deles, os jogos podem contribuir, então, para essa adaptação. As respostas elas foram organizadas e interpretadas a fim de apontar as reais opiniões, comportamentos, as preferências dos professores e a inclusão dos jogos como superação de dificuldades de aprendizagem e convivência. O resultado contou com a participação de 8 professores de matemática, todos de escola pública. Os professores eles tiveram um período de 1º a 20 de setembro de 2022 para responder e me enviar as suas opiniões. E aí, então, eu dividi esse questionário em 5 sessões, sendo que a primeira e a segunda ela foi destinada à identificação deles como professor. Eu queria primeiro conhecer o trabalho deles como docente, os níveis de ensino que eles lecionam. Cerca de metade dos participantes eles lecionam para o ensino fundamental há mais de 10 anos, enquanto apenas 10% lecionam há menos de 2 anos. Ou seja, percebi que os educadores participantes eles possuem uma boa experiência em sala de aula. Ainda um aspecto curioso nessa minha pesquisa, e a maioria dos professores eles compartilham seu tempo de trabalho com outros níveis de ensino. E esse é um forte indício de que a maneira como os professores relacionam com os alunos do 6º ao 9º ano é muito mais próximo do ensino médio do que como eram tratados os alunos do ensino fundamental 1. Esse distanciamento da didática usado no ensino fundamental 1 traz problemas aos alunos quando eles chegam no ensino fundamental 2, pois estes educando, eles passaram a vida escolar tendo uma relação bastante próxima dos educadores e certamente apresentam dificuldades de relacionar com esse novo conceito educacional. Já na terceira sessão do questionário, eu destinei ele para conhecer a opinião desses educadores sobre a transição do aluno no Fundamental 1 para o Fundamental 2. O período de transição, segundo a pesquisa, ele é marcado por uma série de dificuldades ocasionadas principalmente pela mudança na estrutura educacional. A afetividade entre o docente e o aluno também muda com a transição do ciclo escolar. Os vínculos também não são tão diretos como no ano anterior. A relação se torna mais distante. As atividades envolvidas passam a priorizar a transmissão do conhecimento e minimizar as relações interpretadas, sendo que muitas vezes o aluno sente falta da troca de experiência, ajuda e amizade do professor que tinha lá no Fundamental 1. Nesta fase, então, o aluno ele apresenta dificuldades em questões de maturidade, aceitação social, ansiedades e medos, e isso causa dificuldades na aprendizagem do conteúdo e também mudança de personalidade. Ao falar sobre as dificuldades de adaptação dos alunos do 6º ano ao novo ciclo de ensino com os educadores, eu percebi que os professores já têm um conhecimento bastante amplo deste problema. A fragmentação do conteúdo em um número maior de disciplina e as mudanças de personalidade, mudanças do prédio físico, são realmente fatores que contribuem para as dificuldades e a adaptação. Irei também uma sessão no questionário destinada a conhecer melhor os professores em relação aos seus alunos, principalmente para conseguir diagnosticar as dificuldades que eles apresentam ao se depararem com as frações. A forma como os números racionais eles são relacionados no Fundamental 2,
exige uma mudança no modo de pensar dos alunos. Abordando especificamente o conteúdo de frações, percebo que a maioria dos educadores considera as frações bastante difíceis, destacando motivos como as propriedades serem diferentes dos números naturais e as representações também parecem assim ser contraditórias para os alunos. Neste bloco, então, ou nessa sessão, os professores puderam manifestar suas opiniões de forma discursiva sobre o assunto e 3 deles relataram que as dificuldades dos alunos estão pautadas em conteúdos aprendidos anteriormente. Citando a maioria dos alunos, por exemplo, não dominam a tabuada e a divisão com números naturais. E aí, quando chegam no 6º ano, esse é um fator que atrapalha no entendimento de frações. Outro fator citado por eles foi que as frações são pouco exploradas no Fundamental 1. E isso ocorre devido à insegurança que as pedagogas e os pedagogos têm da matemática. A crítica ela está pautada na formação do professor. E até o 5º ano são pedagogos. E muitas vezes não estão preparados para ensinar ao aluno este conteúdo específico. Já outros professores mencionam que a dificuldade está relacionada à maneira que o conteúdo é ensinado no 6º ano e se concentra em ensinar regras em vez de exemplos práticos. E aí, então, na última sessão desse questionário, especificamente, me concentrei no uso de jogos como metodologia de ensino e tive por objetivo conhecer a opinião dos docentes do uso de jogos em sala de aula e os resultados que essa prática pode proporcionar. Percebi que menos da metade usam jogos para ensinar matemática, embora 90% eles concordam e as dificuldades podem ser vencidas com o uso de jogos, e até mencionaram que os jogos induzem o raciocínio estratégico, planejamento de ações e a tomada de decisões. Também propõe problemas de forma atrativa e criativa e posiciona o aluno como sujeito ativo em sala de aula. Gera motivação, envolvimento e autoconfiança. Por outro lado, sobre ser indagado sobre ser os jogos, eles mencionaram o pouco tempo de aula, a quantidade de conteúdos e a dificuldade de manter os alunos concentrados. Eles mencionaram isso também. Esse foi um fator grave considerado por eles. Né? O pouco tempo para planejar e as dificuldades de manter os alunos concentrados, com isso eles mencionaram nessa pesquisa e realmente é uma grande dificuldade para eles aprenderem frações. A partir de agora, então, eu me concentrarei em explicar a vocês, né, eu pude observar, então, de toda essa pesquisa. Como descrito, a pesquisa ela é realizada e investigou a opinião dos educadores de matemática a respeito do ensino e aprendizagem das frações, das dificuldades dos alunos iniciar no ensino fundamental 2 e como os jogos eles podem ser utilizados para combater essa dificuldade dos alunos do 6º ano. Essas dificuldades elas estão relacionadas a um novo formato de aula e também ao currículo. Para uma boa compreensão dos números racionais, os alunos eles devem ter maturidade cognitiva para preservar as regras que aprendeu até o momento com as operações básicas, envolvendo os números naturais, e o discernimento para realizar uma ruptura de ideias principalmente relacionadas às representações numéricas das frações em relação aos números naturais. Os jogos eles são uma boa ferramenta para o ensino da matemática, pois eles ensinam de forma interativa e operativa. Ou seja, um aluno auxilia o outro. Além disso, os jogos
promovem um maior engajamento e facilita a adaptação do aluno. Através dos jogos, é possível explorar conteúdos, disciplina e organização. Segundo a pesquisa, os educadores consideraram jogos uma boa metodologia de ensino para superar suas dificuldades descritas anteriormente. Porém, menos da metade desses profissionais utilizam os jogos com frequência em sala de aula. Indicando assim, embora reconheçam seus benefícios, existem muitos empecilhos que dificultam a sua utilização. Como mencionamos, o extenso currículo e seu pouco tempo de aula. Essa divergência no reconhecimento do professor da importância do uso dessa metodologia diferenciada de suas ações está relacionada a vários fatores, visto que estão envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. As instituições de ensino devem acompanhar e respaldar o educador em todas as suas ações. Eles devem dar liberdade e tempo para que o mesmo consiga diagnosticar as necessidades dos alunos e planejar as suas atividades. As escolas, elas devem dar curso de formações e incentivem as novas abordagens de ensino, o que inclui os jogos. A valorização também do educador é outro aspecto que deve ser levado em consideração. Porque assim como os educadores não precisarão acumular cargos e teriam tempo para participar melhor das aulas com a nova tecnologia. Outro aspecto é a formação inicial do professor, pois não se sabe se a formação que receberam contemplam a importância do uso das novas metodologias no processo de ensino e aprendizagem. Minha pesquisa contém uma série de limitações, como a dificuldade de conseguir uma amostra mais significativa, a falta de bibliografias específicas sobre o uso de jogos para superar as dificuldades e adaptação que os alunos do sexto ano possuem, então impossibilitando assim uma efetiva comparação dos resultados da pesquisa com os dados do referencial teórico. Ainda, o questionário não perguntou aos educadores sobre a necessidade que eles possuem em relação ao assunto, ou seja, o que as instituições de ensino podem fazer para auxiliar seu trabalho, contribuindo para que os mesmos se sintam mais seguros e tenham todas as ferramentas para desenvolver seu trabalho com excelência. E acredito então que essa é a meta de todos os educadores que se esforçam e fazem o possível para que seus alunos se tornem bons cidadãos. Porém, entendo que temos muito a avançar em políticas públicas para conseguir este objetivo, sendo este um assunto a abordar em minha próxima pesquisa. Quero agradecer a todos vocês e fiquem com Deus.